J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, pastor Sil Farney. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, colegas debatedores. Pastora Tânia Tereza também está no Debate 93. Ô, pastora Tânia, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Eu sou caloura. Opa. Primeira vez aqui, eu tô tremendo, cheio de pessoas que têm experiência e eu sou tão caloura nesse negócio aqui. Mas Deus vai falar por mim, eu creio nisso. Isso aí, a irmã é acolhida com muito carinho, muito amor aqui. Pastor Sérgio Gil conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Sérgio Gil. Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, essa mesa abençoada aqui, debatedores. E vamos lá. Seguindo sempre em frente. Mestre André Luiz está no Debate 93. E aí, mestre? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e aqueles que estão sintonizados no Debate 93. Muito bem, minha gente. Estamos juntos em 93,3 no FM no Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta. O Debate 93 está sendo transmitido agora pelo canal do YouTube da 93 FM para mais de 1 milhão de inscritos no canal 93 FM Gospel. Estamos agora transmitindo o Debate 93 com você na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. Debate 93 também está no ar com você no site radio93.com.br, radio93.com.br. O Debate 93 também está no aplicativo, o app da 93 FM, o app da 93 FM. Você vai encontrar o Debate 93 também no Spotify, no Deezer. É só procurar e a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Bom demais tê-los conosco aqui. Hoje todos presencial ao nosso lado, aos nossos ouvintes que estão em todas essas plataformas que você disse, JR, e aguardando aí com expectativa. No YouTube, por exemplo, Kátia Silene diz: eu tô ligadinho, esperando o debate e que todos nós tenhamos um novo mês, começando hoje, cheio da presença de Deus. No Facebook, a Evânia Pimentel disse assim: tá frio demais aqui em Paracambi, mas tô ligada no Debate 93. Tá muito frio. frio. E no nosso WhatsApp, Maria da Penha tá no recreio e disse: tô ligadinha para aprender um pouco mais. Aí sim, Brasil. Muito bem, minha gente, nesta semana tem Debate Premiado 93, tem jogo de panela, tem panela de pressão, tem chaleira elétrica, tem grill e sanduicheira de presente para você no Instagram da 93, @Rádio 93 FM, @Rádio 93 FM. Você corre lá no @Rádio 93 FM, assista o vídeo, hein? Assista o vídeo, curta o vídeo, aí depois você vai, comente, você vai comentar e você vai marcar uma pessoa. Então você curta o vídeo, você comenta o vídeo, você marca uma pessoa e no final da semana, na sexta-feira, eu vou trazer aqui o ganhador ou a ganhadora. Uma pessoa vai levar para casa jogo de panelas, panela de pressão, chaleira elétrica pro chá das 5 e grill e sanduicheira. Tem de presente para você no Debate 93 no @Rádio 93 FM, @Rádio 93 FM. E é nessa hora que eu pergunto: alguém aí quer mais? Calma, gente. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Tem conjunto de semijoia do Mapa da Mina. Esse vai sair hoje, hein? Conjunto de semijoia do Mapa da Mina é lá no nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Então escuta só. O debate premiado com todos aqueles prêmios lá no nosso Instagram. Sexta-feira sai o resultado. Corra lá hoje. E mais para você que está participando com a gente agora pelo nosso WhatsApp, você concorre ao conjunto de semijoia do Mapa da Mina. Eu quero saber quem tá feliz aí. É, você também tá feliz? Eu também. Conquistou meu coração. 93. Uma de nossas queridas ouvintes está perguntando o seguinte, gente, olha só, vamos ver se você que está acompanhando a gente pelo rádio, pelas nossas diversas plataformas aqui, se você tem uma experiência assim. Ela conta: desde criança eu sempre gostei de filmes sobre criaturas das trevas, guerras celestiais.
Na adolescência, eu desenvolvi o hábito de leitura ao jogar RPG e adorei poder criar um mundo imaginário através dos livros. Agora, apesar de ser adulta, eu não abandonei o gosto da leitura e muito menos minhas preferências por histórias de terror, fantasmas e criaturas ocultas. Claro que ela não está escrevendo nesse tom, né? Mas ela continua: eu não escondo os meus gostos e por isso eu sou criticada por minha família e amigos da igreja. Todos dizem que os livros e filmes que gosto são demoníacos. Será que meus gostos são um sinal de que preciso de libertação? Deus se incomoda com o que leio, mesmo que isso não atrapalhe a minha fé? Tenho que abandonar as minhas preferências para não incomodar minha família e meus irmãos na fé? Pastor Silfarne, vou começar ouvindo a sua opinião, sempre muito ponderado, equilibrado. Saber se o senhor acha que esse gosto pessoal dela é meio doido, é meio estranho, ou cada um tem seu gosto e a vida continua? Então, Jota, obrigado ao ouvinte por essa mensagem. Eu imagino que muita gente que está ouvindo o debate tem experiências parecidas com ela. Eu quero começar pensando na nossa integralidade. O ser humano é um ser integral, né? Então, espírito, alma e corpo caminham juntos, não são partes dissociadas que formam, dentro da perspectiva tricotômica, que é um ser humano. Então, o que eu penso vai afetar meus sentimentos e pode afetar também minha espiritualidade, sem dúvida alguma, né? Dentro da terapia cognitivo comportamental, que é uma área que a gente trabalha, a gente entende que o que eu penso gera sentimentos, os sentimentos me levam a tomar decisões, as decisões, com o passar do tempo, se tornam hábitos e podem, sem dúvida alguma, forjar o meu caráter. Então, partindo desse princípio, na perspectiva psicológica, o que alimenta meus pensamentos é aquilo que eu ocupo minha mente vendo, assistindo. Espiritualmente também, teologicamente falando, Cristo falou claramente, quando disse que veio cumprir a lei, que a lei dizia que quem adulterava cometia pecado, mas ele diz agora quem pensa no seu coração em ter relação com a mulher do próximo já adulterou, apontando que mais importante do que o efeito é a causa, é aquilo que provoca as práticas, que são os pensamentos. Logo, para fechar minha fala aqui, eu entendo, meu querido ouvinte, que ao assistir filmes de terror ou jogar jogos desse tipo que você falou como RPG, estão influenciando sua mente. O que é certo e errado, é importante entendermos que todas as coisas não são listas, mas nem todas nos convêm. Isso é muito individual também. Porém, se eu começo a perceber que o que está alimentando meu pensamento, alimentando minha fantasia, gera sentimentos que são contrários à palavra de Deus, isso tem que me preocupar. Então, assim, com a questão grave, vamos ouvir os colegas debatedores mestre e precisamos André, repensar. Querido e amado mestre André, está a bordo de um blazer internacional. Esse blazer, não fala português, não. Esse blazer não fala a nossa língua. Esse blazer não fala a nossa língua. Mestre André, ela não se incomoda. Ela não se incomoda. Sim. No texto dela não diz que me atrapalha, me prejudica, me dá algum tipo de perturbação. Quem está dizendo isso são os amigos dela. Eu acho que na casa dela ninguém vai. Se vai, não dorme. Porque eu acho que a turma está um pouco receosa aí desse ambiente que ela gosta de alimentar. O que o senhor acha antes da gente entrar nas perguntas efetivamente que foram encaminhadas? Então, eu acredito que não dá para ter uma resposta totalizante para todo o universo de cristãos sobre se a pessoa pode ou deve ler ou assistir filmes de terror. Eu acredito que isso vai depender de cada um. Então, por exemplo, uma pessoa nova convertida que veio do ocultismo, isso pode ter um efeito. Uma pessoa que já não está liberta, que tem alguns problemas de perturbação espiritual, isso pode ter um efeito. E para cristãos maduros, isso simplesmente pode ser uma coisa cultural. Por que, JR? Se a gente, de repente, trabalhar uma linha de que sempre é negativo, ou seja, a gente vai ter que ir para um universo maior do que o terror, não é? Então, por exemplo, qualquer filme que sugira magia, ocultismo, qualquer coisa que não seja cristã, a gente vai ter que rejeitar. Literaturas violentas, a gente vai ter que rejeitar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que certos cristãos não devem fazer uso, eu tenho receio também de uma espiritualidade que quer fugir da realidade que o nosso tecido social é pecaminoso, a realidade é pecaminosa, e enquanto não chegar no momento escatológico, isso vai estar presente. E gerar uma espiritualidade daquele tipo, cuidado com isso, não faça aquilo. Então, por exemplo, a pessoa não pode trabalhar no universo do terror, não pode ser maquiador, não pode ser um cinegrafista,
Então, meu caminho é um caminho do meio. Eu acho que depende de cada cristão para cada cristão. Pastor Sérgio Gil. Muito bem. Nós procuramos sempre essas respostas, né, de acordo com os preceitos bíblicos. E, claro, na Bíblia não tem nenhuma menção com relação a filmes, claro, porque não tinha filmes naquela época. Mas eu posso até pensar em alguma coisa voltada para os teatros, né, gregos e tal, talvez pudesse ter algum tipo de projeção nesse sentido. No entanto, a gente encontra lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Ora, se eu estou sendo orientado a me abster da aparência do mal, por que eu vou procurar justamente aquilo que é mal, aquilo que é talvez perverso, aquilo que traz, né, para nós algo que esteja fora da versão, ou seja, daquilo que a Bíblia nos coloca? Então, será que isso traz para mim algum tipo de crescimento? É possível nós pensarmos nesse sentido. Ora, o que eu vou buscar para mim? Vou buscar crescimento, vou buscar desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da minha fé. Será que essas práticas realmente vão estar apenas satisfazendo um desejo que talvez seja de liberação de algum conteúdo castrado, de algum momento traumático, ou eu possa entender que preciso buscar aquilo que realmente me traz crescimento? Pastora Tânia, eu conduzi essa nossa primeira entrada permitindo que a senhora ouvisse todo mundo, já que a sua estreia hoje, que a senhora ouvisse todo mundo, e agora, tendo ouvido os colegas, qual é o seu posicionamento sobre esse assunto, pastora Tânia Tereza? Eu pego um pouco de cada fala, tricotomicamente falando. O homem tem um corpo, tem uma alma, está dentro de um corpo, é um espírito. O corpo é o templo do Espírito Santo. A alma é o altar. É na alma que fazemos escolhas. E é na alma que entra todo o conteúdo de informação que recebemos. Por que nós encheríamos nossa alma de lixo? Porque nós colocaríamos tanta coisa que não edifica o nosso espírito. Atrapalharia a nossa conexão com Deus. A Bíblia fala que nós não temos que nos conformar com o mundo. Conformar é tomar forma. Você faz um bolo numa forma quadrada, sai o bolo quadrado. Numa forma redonda, sai um bolo redondo. Nós temos que transformá-lo pela renovação da nossa mente. Como é que eu vou renovar minha mente com coisas espirituais que edificam pessoas, que edificam a minha própria vida, que edificam famílias, enchendo de conteúdo de trevas? Eu sou completamente contra. Eu seria a primeira pessoa a dizer para essa moça querida, tira todo esse lixo da sua alma e encha-se do que edifica. Louvor, adoração, filmes que edificam. Você tem escolhas. Está cheio de filmes de terror, como está cheio de filmes de violência. Mas tem um controlezinho da televisão que você vai fazer aquilo que vai ser a escolha. E a escolha é nossa, é o livre-arbítrio. Muito bem. Ouvimos inicialmente a fala dos nossos queridos debatedores. Vamos seguir ouvindo os nossos ouvintes. E eu faço a vocês, ouvintes, uma pergunta. Você iria passar lá nessa coisa que às vezes os amigos vão na casa um do outro, deixaria sua filha ir para a casa dessa amiga, uma amiga com esse estilo, ou você recuaria e falaria algo do tipo, filha, não vai para lá não, essa menina é estranha. Você acha que isso é uma coisa de se estranhar, de se evitar? Como é que os pastores agiriam se essa menina chegasse à sua igreja e dissesse, olha pastor, eu quero ser membro aqui de sua igreja, eu tenho esses hábitos, tem algum problema? Nós vamos ouvir os nossos ouvintes sobre esse assunto já, mas antes, algumas opiniões e possivelmente algumas histórias. Já. Ana por aqui dizendo, olha, destruir a vida do crente, eu acho que não. Mas eu tenho certeza que a pessoa que assiste esse tipo de filme, lê esse tipo de livro, fica meio perturbada. Ela diz, uma vez, né, eu assisti. Apesar de orar antes de dormir, e o meu sono foi muito conturbado quanto ela. Já lá no YouTube, a Simone disse assim, eu gostava muito de filme de terror. Até assistir um determinado filme chamado Arrasta-me para o Inferno. Que isso, gente? Gente, aconteceram situações... O nome do filme, né? Ela disse, gente, aconteceram situações
perturbadoras da minha casa. Eu tive que fazer uma campanha. Que isso, Aí ela menina? disse para expulsar, vou ler exatamente quando ela botou. Os coisas ruins da minha casa. Menina Ela botou do porque céu. o negócio ficou brabo. Olha o nome do filme, nem repete. Pois Nem é. Pra ela não ficar com medo. É Ela profético. tá meio É, assustada é lá. profético. A Bernadette disse assim, gente, esse tipo de gosto faz mal pra mente. Quando eu era bem jovem, eu me lembro que eu fui ver o filme Exorcista. Aquele filme me deixou por anos com muito medo. Esse tipo de filme, diz ela, vicia, porque depois você fica precisando desse tipo de adrenalina para sentir emoção, disse a Bernadette. E aí bate com que uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, olha, eu assisto filme de terror sim. Eu gosto de coisas de terror, eu gosto de ler, eu gosto de ver. Hoje em dia eu não tenho assistido tanto por falta de tempo. Às vezes me dá aquela vontade, ai, que saudade de ver um filme de terror, conta essa ouvinte. Não tenho visto com tanta frequência por causa do tempo, mas que eu tenho vontade, diz ela, eu tenho. Espero que o tema de hoje não te estimule a isso. Não vai botar, foi porque no debate eu fiquei com gosto. Sai lá, hein? Não vem com história, não. Será que Deus, olha só, vamos tentar assim avaliar e colocando o holofote espiritual sobre esse assunto inicialmente, também podemos colocar o viés psicológico, evidentemente, mas o nosso foco espiritual. Será que meus gostos são um sinal de que preciso de libertação? Ô, mestre André, o que o senhor responderia a essa querida ouvinte? Olha, o pastor dela, né, seria alguém mais capaz de dar essa resposta com mais precisão. O que eu posso dizer é que o fato de uma pessoa gostar de literatura de terror, de filmes de terror, não significa que ela está sob influência maligna ou que ela está em perigo espiritual. Não necessariamente. Eu volto a dizer, JR, um dos filmes mais que se estoura na mídia é da Marvel. É mitologia. Todo mundo assiste o Thor, os crentes assistem o Thor. O Thor é um deus nórdico, é um filme politeísta. Ou seja, você tem todo um universo mágico, ocultista na cultura. Se você for trabalhar nessa linha, para ser coerente, você tem que se abster de muita coisa. Então a questão é, se eu me abstenho, eu preciso ser coerente e seguir essa linha até o final, né? Que é muito complicado e muito difícil. Principalmente para quem é mais jovem, etc. Então eu penso assim, que se ter bom senso, né? Ou seja, você tem filmes que têm a ver com mitos, por exemplo, o lobisomem não existe, o Drácula não existe, são mitos. E você tem filmes que vão trabalhar questões espirituais mais sérias. Então, se você percebe que aquilo está te fazendo mal, na sua espiritualidade, você abdica, não é? Agora, quando você diz pode ou não pode, eu não gosto de coisas que tipo infantiliza o crente. Parece que o crente, você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer ou não fazer em coisas que não são primárias, que são secundárias. E as pessoas são muito diferentes. Então, por exemplo, eu vi o Exorcista. Acho que todo mundo viu esse filme, quase todo mundo. Eu vi não. Não, viu não? Não. Eu vi o Exorcista. Tem mesmo. Eu vi a Freira, por exemplo. Freira? Vi Crepúsculo. Aí o diabo não puxou minha perna de madrugada e eu não tive nenhum tipo de perturbação espiritual. Agora, eu não estou dizendo que o cristão deve fazer ou não deve fazer. Por exemplo, eu acho que assistir novela é muito mais pernicioso que assistir filme de terror. Certo. Por causa da influência social, que além de replicar o conteúdo, você cria uma realidade através da história. Você tenta impor à sociedade normas. Ou seja, a minha posição é que cada cristão deve avaliar individualmente a sua espiritualidade e que se der uma palavra totalizante, você tem que levar essa palavra até o final. Você tem que cortar a novela, filme que tem mitologia, filme que tem extrema violência, quadrinho, tudo. Eu fiquei impressionado. Choveu a Freira, então. Tem que lembrar que a Freira é um filme, né? Sim, a Freira é um filme. todos nós já vimos, mas é um filme de terror que tem esse título, não é isso? Sim, A exatamente. Freira. Não fui no convento, não. O pastor Sérgio Gil não viu. Ele olhou para o senhor assustado quando o senhor falou que o senhor viu. Eu estou olhando ele aqui pela câmera, aqui, eu estou olhando bem para ele aqui. Ele olhou assustado. Não olhou assustado, pastor Sérgio Gil? Eu tô fazendo Abre o coração aqui. dos ouvintes que vêm, estou fazendo essa... Não, foi muito boa a sua palavra. Pastor Sérgio Gil, diante do que o senhor viu, a ideia enfim, deixa eu ver se eu entendi a fala do mestre André. Se é para tirar isso, tem que tirar todas as outras coisas. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Então, o que acontece é que o Novo Testamento nos coloca, tem uma responsabilidade tremenda, né? Porque o Antigo Testamento, você ou obedece, né, ou você desobedece.
o Novo Testamento, você precisa, né, entender aquilo que você, o caminho que você deve andar. Então, ou seja, é preciso que você possa. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isso te obriga a um pensamento, te obriga a um raciocínio, te obriga a pescar, entender, né, o que traz determinado assunto e determinadas atitudes. Realmente, se eu falar para alguém, para um adolescente, por exemplo, não pode, então eu vou ter que ter, né, uma série de outras restrições, e essas restrições trazem para nós as interdições, né, e isso para o ser humano é como se fosse um convite a justamente passar por cima daquilo que nos é limitado. Então é preciso que haja cada dia mais o fomento, o incentivo a questionar cada atitude, a questionar cada posição. O crente maduro, ele questiona, ele procura, ele observa, ele investiga, ele não vai, né, por alguém que fala isso, por alguém que fala X, Y, aquilo outro. Não, ele vai, né, buscar justamente esse entendimento junto à palavra, junto ao Espírito Santo. Isso dá trabalho, né? Infelizmente, as pessoas não querem ter trabalho, né? Mas a vida de cristão é uma vida trabalhosa, é uma vida de investigação, é uma vida que nós precisamos a cada dia mais nos tornarmos e mergulharmos naquilo que realmente procede de Deus. Entendi. Pastora Tânia, eu acho que a pastora Tânia é mais brava. Pastora Tânia já vai apresentar um viés assim pouco mais... Não, eu vou responder a pergunta feita. Ela acha que é bom, ela acha que não é ruim. Eu tenho um teste para ela fazer. Eu vou dar um teste como libertadora, porque o meu ministério é de cura e libertação. Há mais de 40 anos eu atendo pessoas perturbadas espiritualmente, influenciadas ou com demônio dentro, que é o cativeiro, ou com demônio fora, que é a opressão. Então, pela experiência, eu vou te dar um teste, querida. Você está dizendo que é bom, acha que é bom. Vamos lá, você vai assistir filme de terror uma semana, toda noite. Toda noite você vai assistir o filme de terror, os mais fortes que você encontrar no YouTube ou no Netflix, onde for. No final de uma semana, você vai fazer uma oração. Você é crente, por isso que eu estou dizendo para fazer uma oração. Você vai orar e falar: Deus, eu quero que o Senhor permita que os espíritos que influenciaram essas películas que entraram na minha mente, na minha alma, influenciem a minha vida nesta semana que começa hoje. Misericórdia. E você vai ficar uma semana com esses espíritos que você recebeu, que influenciaram os filmes que você viu. Aí, na outra semana, estou falando agora da terceira semana do mês. Primeira viu o filme, segunda foi influenciada por demônios, na terceira semana do mês, você vai ver só coisas que edificam, como diz a Bíblia. Tudo que edifica, tudo que for bom, tudo que trouxer para você o crescimento, você vai ver. E vai fazer a mesma oração. Pedir para Deus que os espíritos, ou o espírito que influencia aquilo que edifica a sua vida, acompanhe você na semana seguinte. É uma prova de um mês que eu estou te dando. Depois você vai chegar à conclusão se é bom ou se não é. É isso. Pastor Silfário, eu estou com medo da menina não resistir na segunda semana. Bem, assim... Eu posso falar um pouquinho mais? Pode, Claro, pastor. Então, Claro. deixa eu contar por que é que eu estou falando desse teste. Um dia eu cheguei em uma igreja para ministrar a cura e libertação e o pastor disse: Pastora Tânia, eu preciso da senhora, porque eu tenho uma líder de intercessão que só escuta músicas que são mundanas. Ela não tem louvor e adoração no carro dela. E ela passa na casa das irmãs buscando para a reunião de intercessão e as irmãs ficam incomodadas com isso, porque no carro dela só tem música mundana, só música mundana, coisas que realmente são tristes de ouvir. E aí eu já chamei a atenção dela, ela falou: não, mas na Bíblia não está escrito nada sobre música, na Bíblia não está escrito que pode ou que não pode. E vários pastores já foram ao meu pedido conversar com ela e ela não aceita o conselho, ela acha que está certa. E aí dá para a senhora falar com ela? Eu falei: dá. Quando eu cheguei, ela estava no gabinete dele. Cheguei para fazer um evento e ela antecipadamente foi lá para me ouvir. E quando eu entrei, ela falou: já sei. Já sabe o quê, querida? A senhora veio para me falar que as músicas que eu escuto não servem para a vida de um cristão. Eu falei: não, querida, não vou te falar o que você tem ou não tem que fazer. Eu vou te dar uma tarefa, uma prova.
você vai fazer essa tarefa. E eu passei essa tarefa que eu estou passando para essa querida. No final, ela olhou para mim e falou, a senhora acha que eu sou louca? Eu falei, não, você é safada. Que isso, Você gente? sabe que você está errada. Uau. Por isso que você não quer fazer a tarefa. Porque você sabe que está acessando o mundo espiritual que desagrada o coração de Deus. E fala para mim o que aconteceu a partir dali. A mulher passou a ouvir o pastor dela. Olha só. Eu falei que a Passou a seguir o pastora Tânia conselho era brava. dela. Eu não sabia que era tanto. Já conheci ela já há algum tempo. Já Eu me só estou cheguei. contando uma história. Que é o seguinte, ou a pessoa ou é louca ou... Então, deixa eu colocar aqui. Vai lá, João. pastor Vamos lá. Silvânia. Eu tentando ponderar do que eu ouvi dos três aqui. Eu estou percebendo um pouco dos dois lados e a verdade neles. Agora eu penso assim, pegando um pouco o que o pastor Sérgio falou, quando eu olho para a Bíblia, eu penso em um livro didático que parece que trata a humanidade como um ente que foi amadurecendo por causa da revelação da lei até a graça, né? Então o Antigo Testamento é muito não faça, não toque, não coma, não beba, porque está lidando com uma infância que é de fato restritiva e proibitiva. A graça nos traz para um nível de maturidade, deve nos trazer para um nível de maturidade, como disse o pastor Sérgio, para chegar à reflexão que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, como o mestre André falou, esse me convém ou não são lícitas, parte muito para o indivíduo ter bom senso. Em contrapartida, a pastora Tânia colocou outro lado. E como é que fica a questão espiritual dos ataques malignos? É um fato. Então, acho que todas as coisas com a Duno parecem serem divergentes, mas não são convergentes. Para dizer o seguinte, você tem que crescer em Cristo, no Espírito Santo, no amadurecimento da palavra, e entender o seguinte, e aí, saindo da psicologia, indo para a palavra, como a pastora Tânia citou a carta de Paulo aos Filipenses, aquilo que for bom, de boa fama, agradável, nisso pensar. E por quê? O que eu penso em quê? Eu penso naquilo que alimenta a minha mente. Se eu estou vendo filmes e programas e assistindo programas, ouvindo músicas que trazem mensagens que são contrárias à palavra, eu estou ocupando a minha mente com isso. Evidentemente, eu vou ocupar a minha alma com isso também. Então, como o mestre André falou assim, não sei se a gente for anular o filme de terror, vai anular também os filmes da Marvel, é coerente o que ele falou, sem dúvida alguma. É lógico, eu particularmente não vejo filmes de terror, porque eu tenho medo, sendo bem honesto. Né? Porque espiritual eu tenho medo, eu não vou dormir à noite bem depois. Agora, assim, eu penso que qualquer filme que eu for ver, e aí cabe, como o mestre André falou, a novela, por exemplo, alguns programas de entretenimento, cara, se o conteúdo é contrário à palavra de Deus, um filme de terror que aponta lá demônios atuando na vida das pessoas, desgraça, um filme de muita violência, por exemplo, eu sou radical nesse ponto. Se o filme é muito violento, se o filme tem um apelo sexual muito forte, eu, como cristão, não devo ver. Eu vou poluir minha mente. E, finalmente, para encerrar a palavra, como a pastora Tânia citou, se eu sou um líder da igreja, se eu influencio pessoas, o meu comportamento vai influenciar outros. Então, no final de tudo, o que governa isso é o amor. Por amor aos meus irmãos, para evitar escândalo, para evitar ferida, para evitar contaminar minha alma, para que eu não contamine outros, eu vou evitar. Então, eu penso sim, se o filme de terror, se a novela, se o conteúdo que está de entretenimento vai ocupar minha mente com pensamentos contrários à palavra de Deus, minha palavra é não para isso. Rambo pode? Eu, particularmente, acho absurdo. Vou ser sério com você. Assim, mas é um entretenimento. Mas para que eu vou alimentar minha alma com violência num país tão violento como o nosso, cara? Não, mas nem o Rambo? Eu prefiro evitar. Eu, falando de mim, né? Não, claro. Estou Estou perguntando para o senhor. Se Tudo que o envolve Rambo, muita violência, eu estou fora. Rambo não pode. Falei que eu estou fora. Não, eu quero saber só. São 11 horas e 30 minutos da 93 FM. Olha aí, minha gente, debate premiado dessa semana tá bom demais. Debate premiado, Marcela, tem jogo de panelas, panela de pressão, chaleira elétrica, grill e sanduicheira, e todo mundo tá participando com a gente pelo nosso Instagram. Corre lá no nosso Instagram, @rádio 93FM, assiste, curte, comenta o vídeo novo que o JR fez, mostrando que você vai levar para casa sexta-feira desse debate premiadíssimo. Faz como a Clarícia, ela já chegou por lá e disse assim, eu tô precisando tanto, tô mudando a minha cozinha e preciso de coisas novas. Ana Lúcia Azevedo Jogo de disse panelas. assim, eu quero muito ganhar esse presente. Com certeza a nossa cozinha vai ficar mais bonita, não é mesmo? Marcou o marido. @Amorim Luiz Cláudio. Tá dado o recado. Olha, para participar, além de, claro, curtir o vídeo, tem que comentar e marcar. Sexta-feira sai o resultado. Agora eu não sei. Você tá querendo ou não tá? Calma, gente. Calma, pessoal.
Sexta-feira sai o resultado e hoje tem pelo nosso WhatsApp um conjunto de semijoia do Mapa da Mina. É de presente para você que está participando conosco no debate 93 96803 8319. É uma forma da gente agradecer a você por essa maravilhosa audiência, seja no rádio, no YouTube, no Facebook, no site, também no aplicativo, lá no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. É a 93. Conquistou meu coração. 93. Vamos lá. Você perguntou aos nossos ouvintes se eles iriam ou não à casa, né, de alguém. Uma delas apenas disse assim: eu iria na casa sim, mas antes eu faria um período de jejum e chegaria pronta para dizer: de joelhos, mão para trás e saia em nome de Jesus. Disse ela. A Bernadette, enquanto a pastora Tânia falava da tarefa, ela disse: Sincerona, a pastora Tânia, hein? Pastora Foi Tânia, direta. sincerona. O povo adorou aqui a sinceridade, hein? Adoraram mesmo. E a Bernadette disse assim: misericórdia, foi exatamente isso que eu senti que a pastora disse. Quando eu terminei de ver O Exorcista, parecia que o espírito maligno estava me acompanhando na hora que saí do cinema. Uma outra ouvinte disse assim: O que faz uma pessoa? Eu tô impressionado. Negócio da freira. Tô até agora no negócio da freira. Uma outra ouvinte disse assim: o meu marido assiste filmes de terror. Eu saio da sala, fico chateada, falo com ele que isso não edifica. Só que o problema é que o meu marido é da turma do nada a ver, disse ela. Aí, pastora Tânia, vamos retomar aqui. Peraí, Marcelo, um minutinho. Porque às vezes não é a pessoa está dizendo assim: eu não vou assistir. A pessoa está dizendo, pastora Tânia, eu não vou assistir, mas meu marido gosta. Ou às vezes é a mulher que gosta. Então, nesse caso, pastora, como é que fica nesse assunto aí? Como é que a mulher de um marido que gosta, ou o marido de uma mulher que gosta de ver filmes assim, deve se posicionar, na sua opinião? Veja bem, as escolhas são individuais, né? Vou já falar para você pelo pecado. Não estou dizendo que estamos falando de pecado, mas a escolha do pecado é individual. A lei da responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é a escolha do homem fazer da vida dele o que ele quiser. Você vai ver muitas mulheres que o marido é usuário de drogas e ela não aprova, não concorda, vive uma vida de sofrimento por causa disso. Outros, o marido está viciado em pornografia na internet e ela deve guerrear pelo seu marido. Pastora, ela deve lutar no mundo espiritual. Considerando aquele teste que a senhora descreveu... Você gostou do teste, eu gostei, né? do teste, é muito bom. Vendo. Teste é muito bom. Agora, qual é a consequência aí para o lar? Então vamos pensar aqui nesse ambiente da casa. Então a gente está pensando o seguinte: olha, isso aí pode acontecer, aí a pessoa começa a ver vultos, a coisa cai no chão, geladeira fala, é uma encrenca, mas não é ela, é ele, ou não é ele, é ela. Aquele que não acessa o mundo espiritual das trevas e aquele que é contrário a esse acesso tem uma proteção de Deus. Com certeza, essa mulher andando na linha, sendo contrária ao que Deus desaprova, Deus vai guardar a vida dela nesse ambiente. Mas o meu conselho é: ore pelo seu marido, querida, para que ele possa ver o que a palavra de Deus ensina, ver luz e trevas, bem e mal. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, o autor fala que eu tenho que ensinar muitas coisas para vocês, mas o tempo passou e vocês continuam como crianças, não têm capacidade espiritual para discernir bem e mal. E criança precisa de leitinho. Aí ele termina dizendo assim: mas o alimento sólido, a comida boa, a comida grossa, é para os adultos maduros, para aqueles que pela prática, não é pela teoria nem pela doutrina, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento espiritual, uma capacidade espiritual de ver o que é luz e o que é trevas. Uma capacidade espiritual que não é intelectual, não é estudo, não é conhecimento, não é informação, é uma leitura espiritual das coisas. Então, o desenvolvimento do discernimento espiritual é que vai fazer ver uma pessoa que ela está buscando aquilo que é errado diante de Deus. Ela vai escolher o que é agradável a Deus. Ela vai fugir daquilo que fere o coração de Deus.
Quando o povo de Deus entrava, estou falando de Velho Testamento, entrava na Terra Prometida, e Deus mandava destruir os deuses, ele dizia, nem o nome dos deuses vocês falem, nem o nome, porque é abominação a Deus. Por que que um cristão vai conduzir a sua vida buscando aquilo que Deus não aprova? Por que que ele vai caminhar porque a sociedade ficou moderna e pós-moderna? Deus não muda. Ele não muda. Ele continua sendo quem ele é. Você tem escolha, sim. Você fica moderno, você pode escolher o que quiser. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus fala, nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Jesus fala, quando ele voltar, achará fé na terra. Porque está todo mundo vendo tudo e enchendo a sua mente de tudo, menos do que é agradável a Deus. É Olha, isso. o nosso ouvinte Fábio está dizendo o seguinte, que ele viu a Freira. Ele viu a Freira e ele achou muito sem graça esse filme, mas ele ficou dizendo assim, eu fico imaginando um fiel, né? Um fiel onde tem freira, encontrar com a freira à noite numa esquina, depois de ter visto o filme. Tá aí, isso aí. Eu acho um absurdo. Vai lá, Marcela. A Vanessa contou pra gente, dizendo que quando ela era pequena, estava na época do filme Brinquedo Assassino. Ixi, esse E é toda vez que lançava um novo filme, ela diz, a nossa família sempre assistia. Sabe o que acontecia quando quê? nós assistíamos? Ninguém dormia. O meu pai ficava transtornado, se Eu tornava violento demais Isso. e a tranquilidade da nossa casa acabava. E aí uma outra ouvinte, contando sobre sua experiência na infância, essa é interessante, ela disse assim, quando nós éramos crianças, minha mãe era espírita, mas ela nunca permitiu que nós assistíssemos esses filmes em nossa casa. Ela dizia que isso era um portal para o mal entrar na nossa casa e ela não permitia que a gente assistisse. Pastor Sérgio Gil. Pois é. Esse portal aí, pastor Sérgio. Então, sim, a gente coloca ou permite brechas, né, para que, né, coisas que não são relevantes ao Senhor. Então, essas brechas vão tornar cada vez mais, né, possível que nós tenhamos realmente uma dificuldade espiritual e possamos realmente nos confrontarmos, né, com uma guerra espiritual que poderíamos ter evitado, né, tapando essas brechas, com o quê? Nos enchendo do Espírito. Tem um versículo interessante lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, enchei-vos do Espírito, né? Quando a gente vai procurar no original, né, a palavrinha no grego no original, o verbo, né, ele é passivo. Enchei-vos do Espírito significa se deixar ser cheio do Espírito. E como que eu me deixo ser cheio do Espírito? Me esvaziando daquilo que não presta, daquilo que não serve, daquilo que não tem nada a ver com Deus. Olha, se eu tomar como uma metáfora uma vasilha e colocar coisas sujas e querer encher com óleo, esse óleo vamos tornar simbolicamente a ação do Espírito Santo. E as coisas sujas, a água suja, o lodo ali sujo, nós vamos dizer, tornar metafórico o pecado. As coisas que não agradam a Deus, as coisas que não trazem crescimento nenhum para o nosso espírito. Ora, se eu encher desse óleo precioso, vou ter algum obstáculo, porque não vai se misturar com essas coisas sujas. Então o que eu devo fazer? Sendo uma vasilha, sendo um corpo, né, o templo do Espírito, o que eu preciso fazer? Jogar para fora, eliminar tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não traz para mim nenhum tipo de crescimento, para que o Espírito possa ter liberdade de me tornar cheio. Ora, se eu vou procurar coisas que vão preencher a minha mente, né, coisas que não agradam a Deus, como que eu posso ter aí a minha mente ser cheia do Espírito? Como que isso pode acontecer? Muito bem. O mestre André, o nosso ouvinte Gil está aqui no YouTube e está citando Crônicas de Nárnia como um bom livro de fantasia cristão, uma ficção, mas com aplicações, uma obra de C.S. Lewis, entre tantas outras obras que ele produziu. E a pergunta que ele faz é se tem filme de terror cristão.
Então, eu não conheço terror cristão, né? Mas, por exemplo, essa fala dele é interessante porque quando C.S. Lewis vai construir o mundo imaginário, ele constrói também monstros e figuras malignas, porque você não pode construir uma realidade onde o mal está ausente. Esse tipo de construção não existe desde a queda, né? Então, se você abre a Bíblia logo no começo, a serpente está lá. Se você abre no final, o poço do abismo está lá. Se você abre no meio, o diabo está tentando Jesus. Ou seja, a Bíblia ela não foge desse mundo, ela mostra que existe essa realidade. Se uma pessoa ela é obsessiva por assistir filme de terror, como se ela é obsessiva por qualquer coisa, há um problema aí. Aí precisa procurar psicólogo, precisa procurar pastor, porque isso não é normal. Quando a sua mente está voltada muito para uma coisa, isso não é normal. Agora, eu moro no Rio de Janeiro. Eu tenho medo da realidade. Eu não tenho medo da freira. Na minha cidade queimaram ônibus, por exemplo, e meus filhos não puderam transitar porque estava tudo fechado. Então, assim, eu volto a dizer, a realidade é mais aterrorizante do que um filme de terror. Basta ligar o noticiário que a gente vai ver terror o tempo todo. Isso para mim é terrorismo. A partir do momento que alguém é influenciado porque assistiu um filme de terror, volto a dizer, tem coisas arrasta-me pro inferno. Aí realmente. Não, isso aí não. Sabe, assim, filme de lobisomem, vampiro, tal. A sua espiritualidade é fraca. Eu vou me lembrar da cena, e aí vou usar aqui a cena da Marvel, o mito, onde o Loki tá com o Hulk e ele diz, eu sou um deus. Aí o Hulk pega ele, bate lá do outro e diz, você é um deus fraco. Ou seja, se a minha fé ela vai ser quebrada, destruída, porque eu assisti alguma coisa, então ela vai ser. Porque o ambiente ele é saturado de energia negativa, você querendo ou não. Você entra nos ambientes, a presença maligna está lá. Ou seja, você. E uma outra questão: nem tudo que a gente faz tem relação com espiritualidade. Ou seja, há coisas que é entretenimento. Se é bom ou se é ruim, eu estou entrando em outro. Não estou entrando nessa questão. Mas assim, essa coisa de que tudo que a gente faz é para edificar, na verdade não é. Se você assistir uma comédia romântica, você está edificando em quê? Espiritualmente. Apesar de que assim, a gente não separa o homem, né? Tudo que você faz no espírito e faz no corpo. Mas, ou seja, há coisas que a gente faz que não necessariamente a gente está pensando como isso vai afetar a minha vida espiritual, como isso vai me encher do espírito. A gente faz porque faz parte da vida humana, do entretenimento, da vida. Volto a dizer, eu não estou dizendo que é para assistir. Cada um, eu acredito que tem que fazer o seu juízo. Mas essa ponte do C.S. Lewis, ela é importante. Ou seja, se for levar o critério, volto a dizer, tem que ser extremamente coerente. Um Crônica de Nárnia não serve, porque tem ali monstros, só que no final o bem vence. E aí que tá, qual construção você está fazendo? É uma construção de terror que glorifica o mal? Ou é uma construção de terror onde o bem está vencendo o mal? Qual história você está contando? E aí cada cristão tem que fazer esse juízo. Pastor Silfarne, do ponto de vista psicológico aí, existe um aspecto assim comparativo, a pessoa tem medo e o outro domina esse medo. Então quem domina o medo é aparentemente superior a quem tem medo. Estou dizendo tudo aqui no aparentemente, né? Sim. Mas existe a possibilidade, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 5 amigos vão assistir um filme. E aí o filme é um filme desses, entendeu? E um deles diz, eu adoro esse filme. Ei, gosto demais desse filme. Mas não necessariamente gosta mesmo. É porque ele não se sente amedrontado como os outros 4 amigos e essa é uma forma dele se sentir mais forte que os 4 amigos neste aspecto. Ele é o mais franzino, ele é o que apanha da turma, mas quando vem um assunto desse, aí eu vou dar um exemplo. O senhor conhece o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo? Sim, sim. O senhor conhece a cidade de Vila Velha? Sim, sim. Conhece o bairro da Glória? Conheço. Que é bonito, né? Vai para a Glória, né? E lá tem um cemitério lá. Isso. E durante muitos anos, na porta daquele cemitério havia uma frase. Essa frase fez sucesso. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Isso. E muita gente grande e forte passava amedrontado pela porta. Já alguns franzinos enchiam o peito e ficavam tranquilos. É a mesma linha de raciocínio. Faz sentido. Que a questão é complexa, né? Por que alguns têm medo e outros não? Tem a ver com a construção cultural de cada família, com o temperamento, tem muitas variáveis envolvidas aí. Agora, eu penso sim que, vê se vocês entendem que eu vou colocar aqui, eu creio que tudo é espiritual no sentido que são seres espirituais, tá? Mas nem tudo precisa ser espiritualizado. Eu acho que o que o mestre André quis dizer é que se a gente for começar a pensar que tudo que eu faço tem que ser edificante, eu faço coisas como jogar futebol, por exemplo, pode não ser edificante.
Mas eu sofro pelo meu Botafogo. Onde é a edificação disso? É sofrimento, a dor, né? Também é um terror. Mas eu amo meu Botafogo. Eu pelo Vasco. E nem por isso eu vou deixar de ser cristão. Agora, eu preciso pensar sempre, eu acho que o grande ponto, Jota, então acredito que psicologicamente alguns têm mais resistência a enfrentar o medo, a enfrentar o pânico, a enfrentar o terror. A gente sabe que há liberações de hormônios específicos como adrenalina, dopamina, cortisol no filme como esse, que pode gerar inclusive até dependência, porque o cérebro vai gerar uma dependência desse tipo de adrenalina muito forte. Minha preocupação maior sempre é a seguinte: qual o conteúdo dessa mensagem? Então, o mestre citou, por exemplo, Crônica de Nárnia, onde o fim, o leão vence todo mundo, né? E assim, eu não sou especialista em filme de terror, mas pelo que eu percebo na sinopse, quase sempre o mal está vencendo em filme de terror, quase sempre. Terror mesmo, para valer, o mal tem que vencer. Então, minha preocupação é essa: qual a mensagem que eu trago para minha mente? Só isso que eu tenho que pensar. Evoluir para pensar, isso é positivo? Eu estou deixando algo, no final, o saldo é bom? Eu deixei algo bom para minha mente? Esse é um ponto. E, finalmente, embora psicologicamente eu tenha mais resistência a ver aquele filme, não quer dizer, e eu acredito sim, que haja influência espiritual, acredito sim que esses filmes trazem peso espiritual, alguns deles são produzidos de fato com a estratégia maligna, assim, a gente não pode ser ingênuo para isso. Tem filmes de terror que é produzido com a estratégia maligna mesmo de atormentar a mente da pessoa. Então, por isso eu quero fechar dizendo: discernimento no espírito, busca na palavra, e, por favor, se aquilo não vai trazer resultado bom para a tua alma, sai disso, cara. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui, não sei se a pastora Tânia é muito brava, né? Sou nada. Se ela vai concordar ou não. Doce. Eu posso ter, vou dar um exemplo aqui, eu ia usar o exemplo vou continuar usando o exemplo de maçã. Eu pego uma maçã e deixo dentro de uma poça d'água assim, com lama, claramente sujo. Então, aquela ali está claramente suja. Mas eu pego uma outra e passo por cima da água assim, molho, mas coloco numa bandeja de prata. Aí você olha e diz assim: qual das duas é mais suja? Aí você pode olhar e dizer: olha, acho que é aquele que está ali, ou é aquele que está lá. Outro vai dizer assim: os dois estão sujos. Daí, pastora Tânia, a gente pode condenar o terror, porque ele está lá na poça, e pode absorver outros conteúdos que estão numa bandeja, mas que já foram molhados na mesma água suja, embora agora eles estejam colocados no outro nível, né? no outro lado aqui. Como que a gente convive com essas duas influências, uma clara, outra um pouco menos? Estou dizendo que seja o filme especificamente, mas essas coisas da vida, para que a gente não seja consumido e não seja negativamente influenciado. Escolhas. Desde o princípio do mundo, a ordem é escolher. Começa o livro de Gênesis, Deus dizendo para Caim: o pecado jaz à porta a ti, te cumpre dominá-lo. Livro de Apocalipse, Jesus diz que estou à porta e bato. Uma porta para o mal, uma porta para o bem. O pastor falou em um portal, pastor Sérgio. Sim, são portais. O homem é um espírito e tudo que ele faz é espiritual, sim. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele está dentro de um corpo. E tudo que ele faz tem uma resposta espiritual. Como eu trabalho com cura e libertação há muitos anos e recebo gente com filhos perturbados por causa de experiências de filme de terror, por causa de jogos, eu sei o mal que faz. Não é uma hipótese, é fato. E contra fato não tem argumento. Eu sou juíza e, como juíza, eu falo: contra fatos não tem argumento. Muitas pessoas ficam com insônias, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm síndrome do pânico, muitas pessoas têm descarga de estresse exagerado, adrenalina, a ponto de ter ácidos no estômago e desenvolver úlcera por causa dessas experiências. Agora, pegando a palavra do mestre André, sim, desde o começo do mundo, o diabo está ali e participa de tudo. Mas desde o começo do mundo, Deus fala que ele fez separação entre luz e trevas. Desde o começo do mundo. E Jesus vem para destruir as obras do diabo. Ele não vem para contemporizar com as obras do diabo. Ele não vem para coexistir pacificamente com as obras do diabo. Tudo que constrói na minha mente uma estrutura de raciocínio contrário aos princípios de Deus, eu tenho que evitar. É difícil? É. Eu tenho que ser meio radical, mas o meu Deus é tão radical que botou o filho dele numa cruz para morrer no meu lugar. Então, a minha escolha tem que ser uma escolha de santificação, sim, do que vejo, do que entra pelos olhos, do que entra pela boca, do que entra por todos os buracos do meu corpo. Tem que haver uma seleção.
sim, tem que haver uma seleção. E se eu sei que tem contaminação, eu fujo. Aqui eu tenho um copo d'água, cá está na minha mão. Eu vou jogar só um golinho de cianureto. É veneno? É veneno. É veneno. Entrou um golinho só de cianureto, vira veneno. E nós temos que aprender a nos abster de toda forma de mal. Tudo que entra nos nossos olhos entra na nossa mente, no nosso coração. E a Bíblia fala que do coração procedem os maus desígnios. Você vai tirar de lá o que de bom se só entra porcaria? Pergunta se eu vejo novelas que trazem nada para alguém. Não vejo, eu escolho. O tempo que eu gastaria vendo novelas, eu estou atendendo pessoas, libertando pessoas, eu estou editando vídeos, eu tenho mais de 600 vídeos no meu canal oficial do YouTube. Eu estou pregando, eu preguei o dia inteiro, eu prego todos os dias, semana inteira, e o dia que não tem uma igreja para ir, eu prego e boto lá no YouTube. Por quê? Porque eu entendo que eu não sou chamada para participar do mundo, mas para influenciar o mundo e não ser influenciada por ele. É isso. Muito bem, muito obrigada, querida pastora Tânia. Tereza, pastora Tânia, eu estou dizendo que a irmã é brava. Só nada. Eu estou só brincando com a querida irmã. A Karina acha que eu estou brincando, que eu tô dizendo que a senhora é brava. É uma forma de deixar a pastora mais à vontade do que ela já está, porque hoje é a estreia dela e as meninas a gente cuida para que elas fiquem muito bem. Muito obrigada. Cheio de meninos aqui. E todo dia é dia azul. Os meninos vieram na Pois paleta. ninguém me avisou. pra eu Os vir de meninos azul. vieram na paleta. Tô me sentindo Sensacional. peixe fora d'água. Muito bem, eu quero agradecer a cada um dos nossos debatedores e aos nossos ouvintes que trouxeram muitas colaborações dentro desse tema. Quem está esperando esses temas estão aí acompanhando conosco agora, e este material, Marcela, está disponível para os nossos ouvintes e permanecerá disponível. Isso aí. A partir de agora, assim que a gente terminar, você acessa o nosso canal no YouTube, Rádio 93 FM Gospel, e esse programa já está disponível no Facebook também, tá, gente? Você assiste às 93.3 FM, assiste mais uma vez, compartilha, aprende, anota, envia para alguém que vai ser muito abençoado com o tema de hoje. Marcela, eu tenho uma pergunta a fazer. Olha aí. Pode fazer, pastora. Então, eu disse que eu tenho um canal oficial no YouTube que já passa de 60 milhões de visualizações, 62 milhões. Eu posso colocar isso no meu canal? Pode colocar sim. Olha que maravilha. Mais um debate. Olha aí, que maravilha e palavra boa. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.